Palmeiras entra pelo cano, bobeia novamente e Flamengo agradece. Temos um campeonato. Memphis sai do Corinthians, mas acaba voltando depois do Timão montar uma vaquinha. Neymar fica no vácuo, mas é o Vasco que sai por baixo no final. O resumo da rodada do Brasileirão mais enjoativa de todas, pelo menos foi por David Duarte, você ouve agora. AG Placar do Brasileirão 2026. Começou! Geralda, estamos chegando junto. Esse é mais um AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, 23ª rodada devidamente encerrada e o campeonato voltou a ter disputa lá na ponta. O Palmeiras bobeou de novo, perdeu para o Fluminense e o Flamengo atropelou o Mirassol, está a 3 pontos do Palmeiras e só depende de si para voltar a ser líder. Enquanto isso, o pau tá quebrando na parte de baixo da tabela, tem muita gente ameaçada e tem esse negócio de vai e volta do Memphis Depay no Corinthians. Aparentemente ele vai ficar de vez, mas vamos comentar mais sobre isso agora. Antes disso, temos, olha só que surpresa, momento de emissão da tarde. Depois da rodada do meio de semana da Copa Libertadores, Zubeldia não é mais treinador do Fluminense. Como sempre, né, o Marcão vai ficar de interino no Fluminense, pelo menos até aparecer um novo treinador, se é que vai aparecer outro treinador, né? Marcão, esse coringa lá nas Laranjeiras. Mas vamos então ao que interessa, o que aconteceu na rodada 23 do Brasileirão, Jogos da Semana. Jogos da Semana. O Santos venceu o Vasco por 3-0 em São Januário, com o Neymar sendo destaque, porém dessa vez sem polêmicas, pelo menos sem ter polêmica por parte dele, né? Por culpa dele. Na entrada das equipes, no cumprimento antes do hino nacional, o camisa 10 santista estendeu a mão para cumprimentar Thiago Mendes do Vasco, mas o volante passou direto. Como eles eram capitães, o climinha seguiu pesado no cara e coroa. Para quem não lembra, essas rusgas vêm desde tempos do campeonato francês, quando o Ney estava no PSG e o Thiago no Lyon. Em 2020, o volante deu uma entrada duríssima no Ney, que ficou mais de um mês afastado dos gramados. A torcida queria colocar pilha no Neymar, levando máscara dele chorando, da Bruna Marquezine, porém quem pilhou no fim foi o Gabigol, que fez um dos gols e respondeu à provocação do torcedor do Vasco com, entre aspas, estou feliz por ser um flamenguista ganhando aqui. O Palmeiras segue mal após o retorno pós-Copa. Viu uma vantagem confortável derreter depois de péssimas atuações. A última, derrota para o Fluminense por 3-2, sendo que o time alviverde ficou 2 vezes na frente do placar. Mas o Flu reagiu em todas e aos 46 do segundo tempo garantiu a vitória com o Germancano. Além de mais um resultado ruim e a ameaça do Flamengo na tabela, o Palmeiras viu John Arias ser hostilizado pelo torcedor no Maracanã, sendo vaiado no anúncio da escalação e durante o jogo. Tanto que tem uma cena de uma torcedora do Fluminense que pede a camisa para o Arias. Porém, como ele não foi dar a camisa, ela virou o cartaz e nele tinha um xingamento de traidor para o colombiano. Será que o Palmeiras vai mesmo vacilar nesse Brasileirão? O Flamengo está esperando por isso, porque ele capitalizou e muito bem o resultado do líder, goleou o Mirassol por 5-1 fora de casa. Carrascal, Pedro por 2 vezes, Luiz Araújo e Samuel Lino marcaram para o time do Rio. Agora o Mengo está a 3 pontos do líder Palmeiras, com um jogo a menos. Se ele vencer o mesmo Mirassol no Maracanã, que é o jogo que ele precisa cumprir, já ultrapassa o Palmeiras por igualar o número de vitórias, mas ter um saldo maior. Vai deixar chegar mesmo, Abel Ferreira? Giro da rodada. Giro da rodada e os outros 7 jogos da rodada do Brasileirão, como é que foram eles? São Paulo 1, Coritiba 1, empate com o Morumbi lotado. Agora o Tricas chega a 9 jogos sem vencer pela competição nacional. A última vez que ganhou no Brasileirão foi sob o comando, olha só, do Roger Machado. Que coisa, né? Corinthians 1, Cruzeiro 2. Com a cabeça na Libertadores, o Corinthians viu a chance de passar o Cruzeiro na tabela, mas o Cruzeiro poupou mais que o Corinthians e mesmo assim venceu o jogo. O Timão, nos bastidores, está agitado com essa história do Memphis ir embora ou não. Ele anunciou a saída por questões contratuais, mas o time fez lá uma jogada, não só financeira para bancar ele, como política para que ele voltasse, né? O conhecido a volta dos que não foram, né? O Memphis disse que não ia continuar, mas não tinha rescindido ainda e permanece no Corinthians. Atlético Paranaense 1, Bragantino também 1.
o Massa Bruta segurou o Furacão fora de casa, muito por conta de um redimido Thiago Volpi, que fez defesas importantes e difíceis no começo do jogo. Isso que é remontada, né, visto o que aconteceu na rodada passada. Chapecoense 3, Bahia também 3, no aprazível horário de 11 horas da manhã de domingo, um jogo quente no campo, no placar e na temperatura. Tanto que o David Duarte passou mal durante o primeiro tempo, chegando a vomitar em campo após uma cobrança de escanteio, o que precisou paralisar o jogo para atendimento médico. Tá tudo bem com ele, foi só um susto, mas 11 horas da manhã também, o calo na muleira não é fácil. Atlético 3, Grêmio 0, mais uma vitória mostrando reação do Galo no campeonato. Mais uma derrota gremista, mostrando que o Luiz Castro tá pela 7. Será que vem mais demissão da página na próxima rodada? Vitória 1, Botafogo 0, o Leão venceu mais uma em casa, porém no fim do jogo teve um destaque negativo. O jogador do Botafogo, Arthur Cabral, discutiu com Jair Ventura, treinador do Vitória, por causa de um lance nos acréscimos. Só que o Arthur Cabral foi expulso no fim do jogo por conta da Lei Vini Júnior, né? Pois ele tampou a boca para falar com o treinador adversário. Pô, você pode não concordar com a lei, mas você sabe que ela existe, enfim, aí é vacilo. E por fim, Internacional 1, Remo também 1. O último jogo da rodada teve o gol do Inter muito cedo no jogo, aos 4 minutos. Porém, o time paraense empatou no último minuto em cobrança de falta batida por Vitor Bueno. Resultado ruim para ambos, mas eu tenho certeza que o torcedor colorado foi dormir pior essa noite. Termômetro, como está a situação do Campeonato Brasileiro? O clima, né? O craque da rodada foi o Coelho do Atlético Mineiro, segundo o SofaScore. O Bagre foi o Thiago Mendes do Vasco, porque não sustentou a zoeira, né? O Neymar tem que sustentar, queridão. E o golaço, o último gol da rodada foi o do Vitor Bueno, do Remo, contra o Internacional. Quem tá subindo nas pesquisas, né? Estamos aí em período eleitoral. Atlético Mineiro, Flamengo e Santos. E quem tá em baixa, Palmeiras, Vasco e Internacional. Classificação resumida, o líder, por enquanto, é o Palmeiras. Mas o Flamengo já tá na cola e pode passar o Alviverde. No G4, Flamengo, Atlético Paranaense e Fluminense. Na pré-Libertadores estaria o Cruzeiro. Na zona da Copa Sul-Americana, Bahia, Bragantino, Atlético Mineiro, Corinthians, Coritiba e Botafogo. Quem não tá nem pra lá nem pra cá, Vitória, São Paulo, Santos, Grêmio e Internacional. E no Z4, nesse momento, o Mirassol, o Remo, o Vasco e a Chapecoense. Voz da rodada. Momento Voz da rodada, um gol que pode ter mudado a história do Campeonato Brasileiro, o gol do Cano, que não vinha marcando há um tempo também para o Fluminense, que é um jogo que foi a redenção do Fluminense depois que o Zubeldia foi demitido no meio de semana. Parece que as coisas podem voltar aos trilhos lá no Tricolor. Pior para o Palmeiras, que mais um jogo vacila e pode perder a liderança nos próximos dias. Então, vamos ouvir agora o gol da vitória do Fluminense, marcado por Germancano, narrado pelo Luiz Carlos Júnior, do Sport TV. Vamos lá. Virada de jogo longa na direita pro Guga, chegou inteiro, Guga, o cruzamento, Martinelli, Cano! Gol! Fluminense! Nunca acreditou! Chegou! A bola não sai, o cruzamento para Martinelli, a cabeçada, Cano desviando na pequena área! Cano! Artilheiro histórico do Fluminense! Campeão da Libertadores! Ídolo absoluto! Germancano reencontra o gol! Reencontra o caminho da rede! Para delírio da torcida do Fluminense, Cano! Tempo extra! E é isso, esse foi o AG Placado Brasileirão. Críticas, sugestões, o que você quer nesse programa é facinho de passar, é facinho de resolver. É só ir lá no nosso site, arenageral.com.br, deixar lá seu comentário e também conhecer outras curiosidades do nosso site. Esse projeto é parceria com o canal Esquias e também tá lá esse programa no YouTube. Deixe seu comentário lá também, se inscreve se não for inscrito, fala no sininho para não perder nenhuma notificação dos programas do canal Esquias e deixa o like para o YouTube entender que esse tipo de conteúdo pode chegar a mais gerados como você. Esse programa aqui também tá no Spotify toda terça-feira, 10 da manhã, religiosamente. Quando tem rodada do fim de semana, tem programa no Spotify. Deixa 5 estrelas, segue lá o programa, participa da enquete, comenta. Vamos crescer esse AGPB internet afora. Beleza? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima semana com mais uma edição do AGPB. Abraços a todos. Até a próxima!